Brasil é referência mundial em ações do terceiro setor. Em todo o país, encontramos entidades da sociedade civil trabalhando pela garantia de direitos das minorias e melhoria da qualidade de vida das populações marginalizadas. Um dos maiores obstáculos para quem deseja criar uma associação, fundar uma ONG ou uma organização da sociedade civil é a falta de recursos financeiros. Para conseguir apoio de uma empresa ou do governo, as entidades precisam elaborar um plano de captação de recursos e conhecer os requisitos básicos para a prestação de contas. A seguir, nós vamos mostrar como ter acesso às principais fontes de financiamento, como preparar um plano de captação de recursos e fazer a prestação de contas. Para desenvolver ações de apoio à sociedade, as entidades precisam de recursos que podem ser financeiros, materiais e humanos. É importante que as fontes sejam diversificadas para que a organização não paralise as atividades ou mesmo quebre em virtude de problemas com seus financiadores. O ideal é nunca depender de mais de 30% do volume de recursos de uma mesma fonte. Em geral, organizações sem fins lucrativos dependem de financiamento para execução de programas e projetos sociais, para cobrir despesas básicas de custeio e para constituir um fundo patrimonial que irá financiar as atividades por um longo período ou por toda a existência da entidade. Para conseguir financiamento, é preciso identificar estratégias e doadores potenciais. Para cada perfil de organização, existe um tipo de doador. Para conseguir recursos, é preciso fazer um trabalho articulado e bem planejado na pesquisa sobre as fontes financiadoras. Tem que ter bons contatos, boa imagem institucional e muita dedicação. A captação de recursos é uma tarefa coletiva. Os assistentes técnicos, conselheiros, gestores e até os voluntários devem participar. Veja a seguir o que deve ser feito para que um projeto consiga os recursos necessários para a sua implementação. Primeiro, é preciso elaborar uma boa proposta e que seja adequada ao perfil das fontes financiadoras. Ter uma equipe capacitada a vender o projeto e adequar a proposta aos modelos das fontes financiadoras. Apresentar um portfólio de sucesso em projetos anteriores e com bons resultados. Demonstrar credibilidade e sustentabilidade. Mostrar que é capaz de administrar os recursos e de fazer a prestação de contas. Ter uma boa comunicação institucional e boa visibilidade. A proposta deve destacar os pontos fortes e o diferencial da entidade. Quem vai financiar também quer saber se a entidade responsável pelo projeto dará alguma contrapartida. As agências de financiamento levam em conta se os recursos pedidos estão de acordo com os valores disponíveis. Outra exigência é o cronograma de aplicação do dinheiro. A forma da apresentação de projetos varia de instituição para instituição. Algumas empresas pedem a proposta em formulário próprio, outras só fazem exigências depois de analisar o projeto. E ainda, aquelas que não fazem nenhuma exigência quanto à forma de apresentação. Mas as entidades precisam seguir um modelo padrão. Toda proposta deve conter os seguintes pontos: identificação do projeto, descrição da situação-problema, proposição de objetivos, definição de metas, delineamento de método, estratégias e procedimentos, especificação de cronograma, identificação de recursos e custo, proposição de monitoramento e avaliação. Vamos conhecer agora as principais formas de captação de recursos. As fontes mais conhecidas são as empresas privadas, agências bilaterais e multilaterais, órgãos do governo e os indivíduos. Os cidadãos estão entre os principais financiadores de projetos sociais. Doações são feitas por amigos dos fundadores das instituições, profissionais e o público em geral. Essas contribuições individuais podem ir além do dinheiro e incluem material, ideias, trabalho e ação política. As pessoas fazem as contribuições porque ficam sensibilizadas com o trabalho e o tema das campanhas e porque confiam na seriedade de uma organização sem fins lucrativos.
Outro estímulo é que o doador pode abater do imposto de renda valores doados aos projetos sociais. Para pedir ajuda a pessoas físicas, a entidade deve criar programas de afiliação e lista de sócios contribuintes. Pode convocar a comunidade para participar das ações de organização, distribuir folheto com canhoto para inscrição em programas de voluntariado, fazer bazares, feiras, festas comemorativas, onde os ingressos e a arrecadação com as vendas são revertidos para a manutenção das atividades. Tem ainda a internet. Ao acessar o site da organização, o internauta pode conhecer as ações desenvolvidas por ela e ter acesso aos formulários de afiliação e voluntariado. As empresas privadas são parte fundamental da sociedade, principalmente no sistema de economia de mercado em que vivemos. Elas têm que atuar com responsabilidade social e precisam contribuir para o desenvolvimento da comunidade em que estão inseridas. Algumas buscam formas de associar suas doações aos negócios. As empresas nacionais e multinacionais realizam doações para as comunidades onde seus funcionários vivem ou onde seus clientes estão concentrados. Além de dinheiro, também oferecem serviços e experiência administrativa, produtos, voluntários, espaço, publicidade e consultoria. Muitas empresas aproveitam parcerias para fazer campanhas de vendas. Elas colocam nos rótulos de seus produtos o nome da entidade ou o logotipo sem fins lucrativos. Neste caso, a entidade e a empresa compartilham os lucros com as vendas. Fornecedores, funcionários e clientes também são incentivados a participar. Para pedir apoio, a organização deve posicionar-se como uma ponte entre empresas e comunidades. Não reivindicar apenas dinheiro, pois em determinados casos, o melhor é conseguir a doação de produtos, prestação de serviços ou liberação de funcionários para o trabalho voluntário. Manter uma sólida reputação de organização responsável e confiável também serve de atrativo para os parceiros. Ao apresentar um projeto a uma grande empresa, é importante considerar o período de planejamento financeiro, apresentar sempre o retorno que o projeto trará para a imagem da empresa. É importante manter contatos nos departamentos de marketing, financeiro e de recursos humanos. Outras importantes fontes de financiamento do terceiro setor são as agências bilaterais, multilaterais e fundações internacionais. As agências bilaterais são agências de assistência internacional ao desenvolvimento organizadas por um único país para dar apoio a outras nações. Geralmente, os recursos doados vão direto para o governo do país beneficiado. Ultimamente, estas agências vêm apoiando cada vez mais entidades do terceiro setor que atuam em áreas que os doadores desejam atender. As maiores agências bilaterais estão na América do Norte, Europa e Japão. As fundações internacionais são financiadas pela iniciativa privada. Somente os Estados Unidos possuem mais de 40 mil fundações e muitas delas realizam financiamentos externos. Recebem propostas para a seleção 2 vezes por ano e só liberam recursos após uma criteriosa seleção. Já as agências multilaterais são formadas pela União de Governos Estrangeiros por meio de tratados ou convenções internacionais. São criadas quando diferentes países se unem para ajudar outros que estejam precisando. Essas agências têm uma grande variedade de objetivos e interesses, mas o principal foco é o desenvolvimento. Entre as agências multilaterais que oferecem assistência oficial ao desenvolvimento estão muitas unidades das Nações Unidas, como, por exemplo, o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, PNUD, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, e a Organização Mundial de Saúde, OMS. O papel dos órgãos governamentais é direcionar os recursos de fontes como programas ministeriais, fundos setoriais, Programa Sociedade da Informação, dentre tantos outros do governo federal, dos estados e municípios.
Estes recursos não são reembolsáveis, mas quem tem acesso aos fundos precisa oferecer uma contrapartida para a realização das metas do projeto. Os captadores e as organizações precisam ficar alerta a eventuais aberturas de seleção e preparados para entrar com o pedido de recurso. As principais fontes de informação para este tipo de financiamento são os diários oficiais do governo federal e dos estados. Para que a organização possa concorrer aos financiamentos, é importante estar atenta às exigências listadas nos editais e estar com a documentação em dia. A organização estará submetida à fiscalização dos usos corretos dos recursos pelo Ministério Público e Tribunais de Contas da União e dos estados. Você tem uma fiscalização indireta que é os próprios financiadores. Eles acabam exercendo esse papel de um agente fiscalizador das organizações, porque eles repassam o recurso e recebem uma prestação de contas. Só que eles não analisam o todo da organização. Então, a gente indica também que para dar visibilidade, as organizações precisavam passar, pelo menos anualmente, por um processo de auditoria externa independente. Numa organização sem fins lucrativos, todos devem estar envolvidos na busca de recursos. A qualidade do trabalho, o número de pessoas atendidas pelos projetos, os resultados alcançados, o engajamento da equipe e, principalmente, a imagem institucional são fundamentais para credenciar a organização a receber recursos. Para ser um bom captador de recursos é preciso ter iniciativa, persistência, habilidade de persuasão e otimismo, capacidade de correr riscos calculados, liderança, autoridade para exigir qualidade e competência da equipe, capacidade de pesquisa e de busca de informações, capacidade de estabelecer metas, habilidade de planejamento e monitoração e ter redes de contato. Difícil encontrar todas essas características numa só pessoa. Daí a importância do trabalho em equipe. O captador deve ser empreendedor, criativo, organizado, ter boa comunicação interpessoal e articulação, ter independência e autoconfiança, ter boa habilidade de expressão escrita, saber mais de um idioma, ter visão de longo prazo, saber ouvir, ser capaz de trabalhar em equipe, ter capacidade de motivar as pessoas, ser atento a prazos. Um captador de recursos não fala por si como indivíduo, mas carrega consigo a marca institucional. Depois de conseguir um bom parceiro para a sua causa, procure manter uma relação de compromisso e cumplicidade. Promova eventos para comemorar resultados obtidos com o projeto e convide os doadores. Realize estes eventos na própria organização. Tome cuidado de manter o doador informado sobre os avanços do projeto e sempre demonstre a afinidade entre a organização, o projeto e o parceiro. Seguindo todas as orientações e dicas que apresentamos ao longo dos nossos programas, acreditamos que sua organização terá grande chance de sucesso. O segredo é ter boas ideias e cuidados para que os projetos sejam bem elaborados tecnicamente. Se alguma coisa não der certo, aprenda com os erros e não desista jamais. Boa sorte!